Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Olá, você que está nos ouvindo agora, provavelmente já esteja fazendo risquinhos no mês de fevereiro da sua folhinha, meu caro perseguidor de uma vida menos ordinária. Mas saiba que este é o nosso quarto programa feito dentro do mês de janeiro de 2020. Somos insistentes e convidamos você a ficar conosco e nos ajudar com críticas, sugestões e eventualmente elogios aos temas que aqui trazemos. E hoje, só com prata da casa, eu, Vanderlei Vieira, Cristiano Pelobon e Juliano Chagas, vamos fazer uma maçaroca com fake news, nazismo no governo Bolsonaro, Glenn versus Ministério Público Federal e ainda alguns palpites mal balizados sobre a disputa de melhor filme do Oscar 2020. Oi, Cris! No primeiro mês de relacionamento é comemorada bodas de beijinhos. E nós? Como vamos celebrar isso? Com cerveja, né? Tudo que a gente faz. Então, um brinde e vamos em frente aí. E aí, Ju? Foi bom pra você? Vânia, tá sendo ótimo. Olá, pessoal. Olá, Cris. Opa! Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast, Por uma Vida Menos Ordinária. Então, é com satisfação que a gente se reúne mais uma vez. Aproveitar aqui a oportunidade já para dar aquele recadinho básico, né? Nosso podcast Por uma Vida Menos Ordinária está nas redes sociais, no Twitter, no YouTube. Você pode entrar numa dessas redes sociais e nos curtir. É fácil nos achar, é só digitar Por uma Vida Menos Ordinária. Você pode acessar as plataformas digitais que nós estamos presentes também, no Spotify, no iTunes, em outras plataformas. É fácil e rápido. E se você gostar também do programa, pode compartilhar nosso podcast nas redes sociais, nos grupos de amigos, inimigos, enfim, todo mundo. Haters. Se não gostar, desce o pau, não tem problema não. Bom, isso não é fake news, né? Não, isso é verdade. É tudo real. Então, olha, começando pelo tema fake news, então só recapitulando. Em 2017, o termo foi eleito a palavra do ano pelo dicionário britânico Collins. Essa expressão era utilizada para classificar um conteúdo falso e foi popularizada pelo presidente norte-americano Donald Trump, que se considera o criador do termo. Aí talvez já seja a primeira fake news. Mas vamos lá. O jornal El País, o jornal espanhol El País, no dia 19 de outubro de 2018, 9 dias antes do segundo turno da eleição presidencial aqui no Brasil, ele fez uma extensa matéria sobre o tema, né, a fake news, na campanha presidencial. E elencou as cinco maiores e mais aderentes fake news da campanha bolsonarista. Eu sei que o nosso objetivo aqui hoje é falar mais do método, é tentar entender mais o método, né? Mas antes eu gostaria de elencar as 5 fake news que o jornal espanhol trouxe naquele momento, né? Um pouquinho antes do segundo turno. Primeiro, na matéria, ele dá os números, né? Que no Brasil, naquele momento, 6 em cada 10 brasileiros tinham WhatsApp, né? E que naquele momento isso representava alguma coisa em torno de 120 milhões de pessoas que de alguma forma foram atingidas aí, impactadas, né? Então, o primeiro e talvez o mais lendário, né, e infame fake news, a mais infame fake news, foi o kit gay. Kit gay para crianças de 6 anos, que foi distribuído nas escolas. Você me permite só uma observação? Claro. Em relação ao kit gay, eu estava pensando nisso na pauta, e eu lembrei que a fake news do kit gay, para mim foi a maior fake news que houve na eleição, porque ela foi dada em rede nacional, no Jornal Nacional, no horário nobre,
Então, não dá para dizer que não houve uma fake news aí, né? Só uma observação que eu achei... Foi durante o debate, ou durante a entrevista. A entrevista que o Bonner fez com o Jair Bolsonaro. Aí o El País coloca como a segunda fake news que mais teve penetração e mais mobilizou, que foi o homem que apunhalou o Bolsonaro, que era filiado ao PT, inclusive há uma manipulação de imagem numa campanha, numa caminhada do Lula, com muitas bandeiras vermelhas. Eles colocam a figura do cara lá, né, que é o bispo, né? Adélio Bispo. Adélio Bispo, isso mesmo. Então tem as duas fotos, tem a foto adulterada e tem a foto real, né? Uma outra, eles não tiveram pudor de preservar nem mesmo a imagem da Beatriz Segal, da atriz Beatriz Segal, que já havia morrido nessa época, né? E que era uma foto antiga dela, de um acidente que ela teve, e ela estava com o rosto todo marcado, e o pessoal coloca senhora agredida, o pessoal bolsonarista, né? Senhora agredida por ser eleitora de Bolsonaro. E na verdade era uma foto antiga da atriz Beatriz Segal. Haddad defende o incesto e o comunismo em seus livros. Aqui com uma contribuição gloriosa do astrólogo Olavo de Carvalho, né? E a quinta, que o El País elenca como a que deu maiores resultados e talvez também dentro dessa infâmia criada, que foi: se Haddad chegar ao poder, pretende legalizar a pedofilia. Gente, acho que é um começo de conversa assim, que precisa tomar alguma coisa pro estômago, né? E a partir daí o enjoo vai ser controlado, né? Não, eu acho que é um tema que todo mundo vem falando já há alguns anos já, né? E que, cara, no primeiro momento, no início e tal, parece uma coisa inofensiva, uma brincadeira de WhatsApp e tal, mas que toma uma proporção porque acaba substituindo os fatos, né? Substitui uma real interpretação, né? Substitui elementos para as pessoas tomarem decisões. A coincidência, né, de todas essas fake news que o Vanderlei citou, e elas serem contra o PT devido à eleição, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Não é uma exclusividade do governo Bolsonaro, não é uma exclusividade nem da política, só trabalhar com fake news. Eu lembrei de uma coisa, de outras campanhas, até pré-internet, tá? Tinha um método que o pessoal chamava, um nome ridículo, chamava Teatro do Invisível. Então... muito usado na década de 80, exatamente, 90, né? Os marqueteiros, né, os geniais de plantão, colocavam pessoas nos ônibus, iam, né, sempre em dupla, né, geralmente 2 atores, né, amadores, enfim, né, precisando ganhar esse jabazinho, e nas cidades iam lá e um comentava com o outro: você viu o prefeito? Vai fechar tal escola, tal. Isso era feito nos ônibus, nos táxis, em pontos de aglomeração. Então, longe de achar que isso acontecia da mesma forma, porque, primeiro, não é verdade, né? O ponto é que não é de hoje que se mente. Sim. Né? O terreno da política, se ele não é um terreno fértil para mentira, pelo menos para se dar volta, né? A gente tem aquele ditado do cara que tira a cueca sem tirar a calça, né? O político, né? O político malandro, enfim. Mas que você tem uma novidade aí com a entrada da internet, né? Que é, Sua Excelência, o algoritmo. Uhum. Né? Então isso é que dá uma escala assustadora para esse método. A grande questão aí é que os populistas, né, dominaram esse método. Então, baseado em técnicas que não são nem tão sofisticadas, mas técnicas inteligentes de monitoramento, principalmente para você entender o sentimento da população, com o viés de usar o medo, né, com relação
as situações presentes de desemprego, serviços públicos ruins, o medo aí da globalização, toda a questão da revolução digital que acabando com uma série de atividades, conseguiram criar uma máquina de comunicação usada para o mal, mas numa escala em que não só partidos políticos, né? Você pega a mídia tradicional, simplesmente ela comeu poeira sobre isso. E aí, percebendo que isso tinha uma eficiência, passa-se o tempo todo a testar limites. Então, vou pegar aí um exemplo do que o Vande falou. Pô, e se a gente testar essa história do kit gay? Ah, mas o pessoal pode não gostar. Se não gostar, a gente volta atrás. Então, não é bem isso que eu quis dizer, não foi exatamente, nós não quisemos ofender. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro comentário, a gente entender, né? Então, a mentira não é de hoje, sim, mas o mecanismo mudou. Sim. E o lado do populismo, eu vou evitar falar o lado da direita, porque aqui no Brasil, sim, extrema direita, mas você tem exemplos de populistas de esquerda em outros países que estão usando bem esse método. A questão o restante está comendo poeira, né? O campo democrático, né? Eu prefiro ir para essa questão mais ampla, está comendo poeira. Durante a campanha eu conversei com muitas pessoas, né, batendo papo, e aí eu abordei alguns conceitos, por exemplo, o conceito de pós-verdade, que tem tudo a ver com fake news, mas eu acho que ainda as pessoas não têm a menor ideia do que é o conceito de pós-verdade. Eu queria introduzir um pouquinho nessa conversa. Quando você pega um fato real, você reconstrói esse fato de acordo com os seus valores, com os seus costumes e com as suas intenções, você está recriando um fato, você está recriando uma verdade. Por isso esse conceito de pós-verdade. A fake news, como o Cris já pontuou muito bem, ela não foi inventada agora, né? No próprio livro do Harari, que eu sugeri na última edição do programa, estou terminando de lê-lo, e tem um capítulo que fala só sobre fake news, muito interessante. A fake news, né, essa notícia falsa, ela está muito atrelada também a questões de crenças, né? Questões mitológicas que envolvem religião, que envolvem sobretudo costumes. Então a construção da narrativa, né, a nossa narrativa enquanto espécie humana, ela é pautada em cima de construções mitológicas, em construções de adesão. Você tem que aderir a uma narrativa. Então, nesse sentido, eu acho que as fake news, elas se agravam, né? Porque ela é, como o Cris já apontou, é um instrumento agora político, ela tem uma intenção política. E para dar algum dado aqui, que eu achei também bem interessante, uma pesquisa de setembro de 2019, da consultoria Ideia Big Data, mostra que 47% do brasileiro ele acaba se informando ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Não quer dizer que o Facebook ou o WhatsApp produzam fake news, não é isso que nós estamos dizendo. Mas ele compartilha conteúdos que são falsos. Cabe a nós, cabe aos consumidores, de alguma forma, sei que é difícil, porque nem todo mundo tem paciência para checar a fonte, nem todo mundo tem paciência para entender de onde vem essa informação, se essa informação vem de um veículo oficial ou se não vem de um veículo oficial. Mas eu acho que é fundamental que as pessoas comecem a se preocupar com isso. Não simplesmente compartilhem notícias sem, no mínimo, ter checado de onde vem essa informação. Viu, Ju? Eu acho que tem um aspecto que também já está sendo estudado aí pelos teóricos, pela academia, que é com relação à credibilidade da informação que chega por WhatsApp, né? Independente da qualidade dessa notícia, né, da veracidade dessa notícia, existe um sentimento das pessoas de que esta notícia veio para mim. Essa notícia é para que eu saiba. Ou seja, eu tenho uma exclusividade nela, eu tenho uma preferência nela.
E a partir daí, e já se estuda esse fenômeno hoje, ela passa a ter uma credibilidade maior. E esse aspecto anterior que você disse, assim, da pessoa checar a informação, está sumindo isso. Por quê? Porque é exclusiva essa notícia, é exclusiva essa informação para mim. Principalmente no WhatsApp, né? Porque o WhatsApp, o Facebook, ele pode ser algo muito mais amplo. O WhatsApp, ele é muito pessoal, ele é só seu, né? Deixa eu só fazer uma outra, que você trouxe o pós-verdade. É bem interessante que os tempos que nós estamos vivendo são desses temas, porque da mesma forma que 2017, fake news foi a palavra do ano, foi o termo do ano, né? Em 2016 foi o pós-verdade. Ou seja, termos que correm juntos, né? Que trafegam juntos. Eu estava aqui pensando no que o Juliano falou. Assim, ó, eu tenho certeza absoluta que assim, as pessoas não vão checar. Elas não vão checar. Eu acho que aonde elas poderiam checar uma informação também são empresas, veículos que também não têm mais credibilidade com a população. Então, elas fazem parte de um sistema onde, de uma certa forma, as pessoas não estão admitindo mais o intermediário. Então, há uma sensação de participação, há uma sensação de ligação direta com aquela notícia, e me parece que, ao usar essas técnicas para entender o sentimento da população, e os piores sentimentos, tá? Sim, não tem dúvida. O algoritmo, as técnicas de marketing digital estão lá para serem usadas, né? Primeiro que as plataformas, elas usam, essas plataformas de redes sociais usam um mecanismo de relevância. Então, se o Facebook não é responsável por inserir a fake news, também nada fez até o momento em que teve problema. Mas, Cris, para repensar esse mecanismo de relevância. Mas as pessoas, em geral, elas também elas favorecem, né, com informações. Então, elas fornecendo essas informações, elas vão criando também esses canais de direção, né, de direcionamento. Exatamente, né? Você tem... É o joguinho, sem dúvida, a coisinha da moda. Você trabalha com a hipersegmentação. Então, você, a partir do momento que você entendeu o sentimento, você pode ter grupos, né? Ter campanhas, milhões de campanhas hipersegmentadas para grupos de uma certa forma diferente. Mas os seus comentários também valem para isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Seu posicionamento pessoal, né? Claro, isso é medida de engajamento. Dar minha opinião sobre, né? Exatamente, isso é medida de engajamento. Então, vão desde os dados que a gente deixa, o que você compartilha, o que você comenta, enfim. Mas você consegue ter pautas e posicionamentos para diferentes grupos. Só que ainda assim, você precisa ter um rosto, você precisa ter um tom de mensagem, precisa ter algo que dê coesão entre esses grupos. Né? Provavelmente aí, onde você entra esse sentimento de raiva, sentimento de perda, né? Onde você procura ao máximo possível não pulverizar. Uma das coisas que eu li essa semana aí para a gente poder discutir, eu li o livro Tormenta, né, sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. Aquele daquela japonesa? É esse? O da japonesa? Que só faz fake news. Entendi. Segundo o capitão. Segundo o capitão é isso, né? Uhum. Mas olha só. Primeiro que eu acho que o livro foi bem comedido, tá? Mas eu vou dar alguns números e que eu fiquei espantado e não deveria. Notícia do dia 27 de março de 2019. Bolsonaro reclama da jornalista Eliane Cantanhede que teria adiantado, dado furo da demissão do ministro Vélez. Se alguém lembra do Vélez, né? Da educação, né? Bom, é de não se dar nada para um comentário desse, né? Bolsonaro ganha 230 mil apoios no Facebook com essa porcaria. Mais uma, só para não ficar enchendo. Extinção do horário de verão. Dia 5 de abril. Tá? O post do Bolsonaro sobre essa extinção
37.500 novos inscritos. Então, no primeiro momento, quando você olha isso, fala, joga a toalha. Mas eu, até por experiência com essas questões, precisa entender o mecanismo. Então, são ferramentas que estão à disposição. Estão à disposição hoje, numa forma mais eficiente, de governos de extrema-direita, né? Você precisa estudar isso e, primeiro, abrir mão da estética. Eu acho que tem uma exigência absurda por forma, por fontes, por onde deve se frequentar, você deve ler tal coisa. E não é assim que a coisa vai acontecer. Porque aí também não é remeter só ao fenômeno das fake news, o fenômeno recente das redes sociais. É remeter a uma falta de educação de base que persiste no país, desse país é país. Aí, num determinado momento em que a gente começa a sofrer com informações ou desinformação, como o Juliano bem coloca, exigir do cidadão que ele tenha conhecimento de técnicas de como pesquisar uma notícia, ou que ele faça a checagem. Conhecimento de fontes. Não, eu acho que a função das forças políticas, das forças democráticas, da imprensa, recuperar o seu espaço nisso que se chama smartphone, né? Ou ganhar esse espaço, né? Entender esse jogo e começar a jogar esse jogo. Eu acho que é esse mesmo caminho. Quando eu quis pontuar em relação à grande imprensa, ao jornalismo, que eu acho que é obrigação do jornalista hoje, e alguns veículos de comunicação já estão fazendo isso há algum tempo, por exemplo, você criar mecanismos nas redes sociais ou mesmo na internet de avaliar as notícias e dizer, olha, isso é falso, isso não é falso. Eu acho que é um serviço hoje de extrema importância e relevância. Porque, não, pelo menos eu, como jornalista, conhecedor um pouquinho, né, de informação, eu acho que não há outro caminho. Se a gente não chegar, essa grande imprensa, não tomar para ela esse, entre aspas, dever, essa obrigação de alguma forma, ajudar no sentido de falar, olha, isso é fake, isso não é fake, isso tem credibilidade, isso não tem credibilidade, porque senão a gente cai na terra de ninguém. Mas para quem nós estamos pedindo isso? Para a população? Não é para a população, para os órgãos de imprensa, para as empresas de comunicação. Mas aonde está o grande consumo de informação hoje? Nas redes sociais. Então. Mas nas redes sociais também, não há só fake news nas redes sociais. Eu acho que há uma confusão nesse sentido. Mas a notícia verdadeira, a notícia, ela também circula nas redes sociais. Mas no momento que a gente vive um Fla-Flu, e a gente está vivendo esse Fla-Flu desde 2016, sim, não é desde 2018, é desde 2016, e se estrito senso, talvez a gente chegue a 2013, que é o ovo da serpente, né? Esse Fla-Flu não tem permitido muito opiniões diversas, divergentes. Eu vou para o caminho que me interessa, eu vou para o assunto que me interessa, eu vou consumir e reproduzir o assunto que me interessa. Então, ou seja, é uma limitação do debate ou uma ausência ou um desprezo ao debate que faz com que a busca por informações também seja mediana, também seja medíocre. Não, eu concordo. Só que assim, eu quero dizer no sentido de, por exemplo, que o governo Bolsonaro produza fake news, isso é notório, a gente está vendo esse primeiro ano de governo, isso é notório, então não tem o que questionar. Agora, se o governo Bolsonaro optou por isso como uma estratégia de comunicação, se ele optou por isso como uma forma de discurso, de criar uma narrativa... Se não, ele optou, Ele optou por criar uma narrativa em cima de notícias falsas ou notícias inventadas, é uma posição do governo Bolsonaro. Eu acho que, de alguma forma, a imprensa ela tem que ter um contraponto em relação a isso. Ela tem, de alguma forma, desconstruir essa narrativa falsa. Eu acho que não tem ninguém numa encruzilhada maior do que a imprensa. Sim, não tenho dúvida. Não tem ninguém. Não tenho dúvida. Tá. A imprensa hoje é a grande escada do Bolsonaro. Ela não pode sair do cercadinho, mas é onde o Bolsonaro faz os testes. Sim, sim.
Sim. Então, ali ele testa a pauta, ali ele manda um recado pro Sérgio Moro. Sim. E de manhã, cara, você não tem a dúvida. De manhã deve ter meia dúzia de moleque entregando, ó. Isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Claro, no claro. palco que é o dele. Sim, claro. No palco que é o dele. Esse governo, ele aconteceu debaixo das barbas da imprensa. E aquela claque que fica lá é a síntese do eleitorado dele. Exatamente. É aquela claque que ri de forma descarada quando ele fala é sua mãe, quando ele fala pro jornalista. Você tem uma cara de gay, de homossexual, danada. Quer dizer, e aquela claque ri. E aquela claque é a síntese do eleitorado. Mas aí do você público olhar esses dele. números, né, que eu citei. Eu não fui para outras postagens, né? A gente não acho que não merece ficar repetindo certas bobagens aqui. Sim, inclusive essa é uma lição que a gente vai conversar mais tarde, quando a gente entrar no nazismo, né? Exatamente. Mas mas essa encruzilhada da imprensa é uma encruzilhada que ela se colocou. Nós temos alguns veículos funcionando, o caso do Intercept, o caso do Next, enfim, estão tentando um jornalismo diferente e que não tem nas suas costas a manchete criticando o governo e o anúncio da Petrobras da página 2. Sim. Então, a mídia também não conseguiu reinventar o seu modelo de negócio. Concordo. E ela quer te levar para o ambiente ainda do jeito que ela quer. Então, acho que um bom aprendizado para a última década é que tem uma reinvenção de atendimento de todo e qualquer serviço. E a gente não pode também ficar escolhendo aqui, vamos salvar a mídia e tal. A mídia é importantíssima, é pilar. Mas ela também precisa fazer o seu cavalo de pau, ela também precisa ver. Porque hoje é a escada do governo Bolsonaro. Ele não está nem aí, ele vai falar bobagem lá, né? A Folha é extremamente importante para ele, que é o Judas que ele né, o bonecão que ele está ali dando tapa na cara o tempo todo, mas para entender qual é o resultado disso e para fazer teste de pauta. Uma questão que eu vejo, e eu não quero ser leviano, porque eu não sei exatamente o que estão passando dentro dos partidos. Tá? Quem sabe? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Pela manifestação dos líderes, ninguém sabe. Ninguém sabe. Acho que, enfim, tá claro. Mas de tentar, aliás, de admitir que um jogo novo precisa ser jogado. Só que ele também não interessa essas lideranças. A gente precisa entender a quem também essa polarização serve do outro lado. A quem ela garante uma posição. Entendeu? Então, não dá para ficar exigindo para onde as pessoas têm que ir, se informar. Uma questão estética, enfim. É feio, cara. A forma que os caras fazem, ela é feia. Quase grotesca, né? Mas você vai lá nos primórdios aí de grupos online e tal, cara. Esse é um jogo que estava sendo gestado há muito tempo, né? Então é urgente aprender com isso. Urgente. Tem um caminho, mas talvez não seja jogado pelos mesmos atores. Eu acho que esse caminho, nesse momento, ele não é de controle geral, ou pelo menos não é exercido de forma geral, mesmo porque, como você disse, alguns líderes desse campo democrático ou simplesmente se calaram no último ano para falar do início do governo do Bolsonaro, ou quem está falando de forma desconexa, está falando de forma um discurso que não atinge a grande massa, que não atinge as pessoas, quer dizer... E o fato a gente já falou... são líderes e mais ninguém também, né? Mas a gente já falou sobre o domínio da linguagem, né? Quem detém o domínio da linguagem hoje, né? Dessa nova linguagem? E o fato da oposição também estar tão mergulhada em descrédito, eu acho que tudo que ela produz acaba virando vitrine também para ser apedrejada, na verdade. Então eu acho que eu só faria uma ressalva aí. Quando fala oposição, a gente precisa, eu estou dizendo particularmente o PT. Mas eu seria um pouco mais amplo. Eu seria um pouco mais amplo em dizer que a Lava Jato teve uma função
de demonizar a política, de acabar com a política, de dizer que o caminho não era pela política, não era pelos partidos tradicionais, não era por essa organização da representação. Quer dizer, ela teve um papel fundamental nisso, que hoje a gente vive as consequências disso. Quer dizer, as lideranças do campo democrático não mudaram o seu posicionamento, só não são mais ouvidas, só não são mais queridas, né? E o pior é que talvez é isso que a gente está tentando sintetizar aqui, que eles também não compreendem essa nova linguagem, não dominam e não entraram no debate com as mesmas ferramentas até agora. Não vão largar o osso. O Juliano citou o PT aqui. Olha, que o Brasil não precisa do PT. Posicionamento pessoal, que o Brasil não precisa do PT. E talvez, Cris e Juliano, um bom exemplo disso tudo que nós estamos falando nesse momento, seja o dia que o Lula saiu da cadeia, a mobilização daqueles dias, né? Um dia, 2 dias, o dia efetivamente, depois o segundo dia que ele teve um ato público. Quer dizer, que isso não teve continuidade. Ele não descobriu uma forma de dar continuidade a isso, né? Então, mesmo essa esperança de uma oposição, né? E que hoje talvez o Lula, dentro do campo da centro-esquerda, seja ainda o nome que possa sinalizar, que possa indicar o caminho, mesmo não sendo ele candidato, porque até o momento também ele é inelegível, né? E estará inelegível até 2022, caso nada mude. Mas mesmo este cara, que sempre teve um espaço gigantesco, teve uma possibilidade de propor ideias, propor pactos, propor outras formas de organização para o Brasil, não tem mais, o seu discurso está esvaziado, a sua fala está esvaziada, né? Então eu acho bem interessante a gente pegar aquele momento que ele saiu da cadeia e o que é o Lula hoje, né? Passados 2 meses e pouco. Eu acho que isso fica claro na aprovação que o Sérgio Moro ainda tem como super-ministro do governo Bolsonaro. Eu acho que essa narrativa, como você falou bem, que o Moro acabou criando com a Lava Jato, é uma narrativa que ainda está permanente no inconsciente, no consciente da maioria dos brasileiros, né? Como o cara que veio para desarticular uma organização criminosa. Enfim, eu acho que vai levar tempo e estratégia da oposição se ela quiser desconstruir esse discurso. Eu acho que não vai ser da noite para o dia. Concordo plenamente com o que vocês colocaram aqui. Eu acho que tem que entender as ferramentas de comunicação, como a população, de um modo geral, se comunica hoje, que é basicamente em rede social, e tentar, de alguma forma, reorganizar esse discurso de oposição. Só que eu volto a salientar, eu acho que dá para fazer isso sem mirar nas fake news. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que isso tinha que ficar bem claro para você. Você tem uma técnica a ser usada, mas ser usada de uma outra forma. Sim. É que tudo começa também, Juliano, Vande, quando a gente fala de entender o sentimento online, enfim e tal, é a mesma coisa que entender o sentimento indo às ruas, indo às localidades. Né? Esse campo da oposição, ele perdeu a conexão com as periferias. É pegar também o resultado das últimas da reeleição de Fernando Haddad. Sim. É bom bater algumas teclas. Sim. Se não fosse a Vila Madalena, não teria ganho em uma urna, em um bairro, em uma seção, sei lá o quê. Então, tem que fazer essa questão, porque também, no outro lado, se faz o raciocínio, as fake news, claro que elas são importantes, não há dúvida. Mas foram tomadas, tem outras questões, né? Quando eu falo, por exemplo, do Sérgio Moro, não vou nem me estender nisso, a gente vê com os vazamentos da Vaza Jato, enfim, que problema seríssimo de método. Sim. Mas não dá para não dizer que para uma grande parte da população
que estava impactada por notícias de corrupção, e aí nem um pouco fakes também, não veio nele alguém que de alguma forma deu uma solução. Sim. Em parte. Então, poxa, mas é certo então fazer por caminhos, né, por caminhos tortos? Não, é errado, isso não é a democracia. Mas é preciso entender. E falando um pouco de Sérgio Moro, fugindo só um pouquinho do nosso tema, mesmo porque nós já vamos partir para o outro, né? Lembrar que o Sérgio Moro também é um grande bode na sala do Bolsonaro, né? Porque mesmo o Bolsonaro fazendo esse gesto agora, reforçando a possibilidade dele ir para o Supremo Tribunal Federal, isso não o tira da disputa eleitoral de 2022. Não é? Porque, afinal de contas, ele pode ser nomeado e pode sair de lá. Sim. Nada o prende lá, né? E talvez, eu fico pensando aqui, ele saia ainda com mais força, né? Porque, de novo, é o cara que está indo para o sacrifício pelo Brasil, pela população brasileira. Então, eu acho que o Bolsonaro tem um grande problema na vida dele, chamada Sérgio Moro. Eu acho que ele já entendeu esse problema. Eu acho que a entrevista agora, a última entrevista... Ele fez um teste, né? Que o Sérgio Moro deu no Roda Viva, serviu de termômetro para ele testar até que ponto nós temos aqui um super-ministro que está alinhado e está caminhando segundo as minhas regras, e até que ponto é uma surpresa. Potencial candidato. É uma surpresa. E as ações do Bolsonaro, elas são muito pragmáticas. Pelo menos eu vejo nesse sentido. Sim. Extremamente pragmática. O que era ridículo é método. A gente já falou isso várias vezes, em outros programas inclusive, né? Mas eu acredito que Sérgio Moro é um grande bode na sala dele, mesmo porque o Sérgio Moro talvez hoje seja o cara que mais represente a direita conservadora no Brasil, né? Não a direita fanfarrona. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Sérgio Moro representa um espectro muito maior do que sem dúvida. Eu acho que vai até para um pouco do campo da esquerda. Ele também, é um Sassamutema, ele é um salvador da pátria. Sim, mais um, né? Sim, mais um, claro, mais um. Mas que eu estou dizendo assim, dentro das hostes bolsonaristas, dentro daqueles 53 milhões, 57 milhões que elegeram Jair Bolsonaro, eu acredito que ele perca uma fatia gigantesca desse eleitorado no momento em que o Sérgio Moro se apresente. Vamos pensar, por exemplo, que você tem forças do mercado ainda sustentando o governo Bolsonaro, parte do Congresso, uma pauta, enfim, a popularidade dele oscilando um pouco. Não, cresceu, né? Você tem alguns resultados da caiu, economia, agora voltou a crescer. Né? Quando você olha para o Sérgio Moro, é uma opção muito mais palatável. Então, numa disputa entre você ficar carregando, ter a mesma pauta econômica que interessa muita gente, e não tem que ficar carregando esse monte de bobagem, filhos, rapaz, então, o problema é grande. Mas o Bolsonaro também tem mais um problema aí que me parece que ele vai depender muito da boa vontade do Sérgio Moro, chamada Flávio Bolsonaro, né? E esse é um problema que... Esse é um problema. Uma condenação quebra com um discurso de nova política, de um governo sem corrupção e a balela toda. E eu não sei, desprestigiado como dentro do governo, como o Sérgio Moro vem sendo, se ele não terá um certo prazer, uma certa vingancinha aí. Está dando sinais, né? Posso fazer um último comentário? Claro, vamos lá. Fake news? A gente fala do risco, do método, do campo democrático e tal, mas a gente não pode esquecer o papel da justiça. Essas mesmas ferramentas de monitoramento, essas mesmas ferramentas de identificação de tendência também podem estar à disposição da justiça. Sim. Então, precisa começar a haver punição. Aliás, já existe não é virtual. Já existe uma lei contra as fake news, né? É. Só que até agora... você tem outras leis, né? Calúnia, enfim, tem uma série de questões. Tem uma lei específica. A questão é identificar e ter a punição exemplar.
em grande número. Eu, pelo menos nessa última eleição para presidente, eu não vi ninguém ser realmente punido por essa lei. Não, e você disse que tem a lei, mas talvez um instrumento ainda mais poderoso de compreensão disso tudo, nós temos acontecendo nesse momento, né? Não agora porque está em recesso, mas nós temos a CPMI, né? Do Congresso, não é da Câmara, Sim. é do Congresso, é a união da Câmara e do Senado, uma CPMI das fake news. E o que é mais hilário, né? Começou vigorosa e parece que Exato. foi murchando, né? Serviu de palco, né? E o que é mais hilário disso tudo, mais irônico, né? Que hoje nós temos os dois baluartes, os dois grandes atores contra as fake news, a Joyce Hasselman e o Alexandre Frota, né? A Joyce Hasselman, que deu lá a sua contribuição bastante importante em termos de produção de fake news. Sim. Durante a eleição, né? E hoje ela é essa arauta da defesa da moralidade, mas vamos lá. Que beleza. Só para fechar fake news, pegando uma fala do Cris, quando ele diz que as fake news também trabalham com essa questão do medo da população, né? Lembrando que uma grande fake news histórica é do dia 10 de outubro de 1938, né? Em um programa de rádio, quando o Orson Welles, depois viria a ser um diretor de cinema consagrado, né? Ele fez um programa radiofônico que era tipo uma novelinha radiofônica, né? Daquele período. Então ele pega um texto de H.G. Wells sobre uma invasão marciana, né? E ele coloca aquilo no programa como se fosse uma invasão mesmo, né? Como se fosse um noticiário acontecendo. E aquilo causou pânico e destruição e um rebu do cacete. Na época que o rádio era... Sim, chamado de a era do rádio, né? Então, nós temos uma primeira grande fake news na imprensa, né? Saída da imprensa, e que mostrou seu poder junto à população incauta em 1938. Bom, vamos suavizar o assunto agora? Vamos falar de nazismo no governo? Assunto leve? Só para dar uma descontraída agora, né? Bom, o jornal Le Monde, o jornal francês Le Monde, orgulhosamente criou um tema para nós. Um tema que é cheio de orgulho, né? Depois da queda de Roberto Alvim na Secretaria de Cultura, o Le Monde, ele criou o tema Goebbelsonarista, ou seja, uma união das palavras Goebbels e bolsonarista ou Bolsonaro, né? E o jornal francês indica que além de Roberto Alvim ali na Secretaria de Cultura, existem outros dois nomes, né? Um à frente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira, que se apresenta como monarquista convicto, e o maestro Dante Mantovani, aquele que acredita que o rock ativa as drogas, o sexo, o aborto e o satanismo. Então, isso é como nós já estamos sendo vistos mundo afora depois do evento Roberto Alvim. Eu vou basear muito da minha fala, da minha participação nesse tema, num texto de um professor de filosofia moderna e contemporânea da PUC do Rio de Janeiro, o professor Rodrigo Nunes, que escreveu um artigo muito interessante que foi publicado na Ilustríssima do jornal Folha de São Paulo deste domingo. Eu gostaria de começar... Aquele jornal que só produz fake news? Esse mesmo. Eu gostaria de começar com uma parte aqui do texto em que ele fala do motivo que ele acredita, né, o motivo real da demissão do Roberto Alvim, depois daquele evento catastrófico
daquele vídeo horroroso, o professor diz o seguinte: sejamos claros, abre aspas, né? Sejamos claros, o secretário não caiu por ser nazista. É perfeitamente provável que o nazismo seja para ele uma máscara, como qualquer outra. Também não caiu por citar ou se inspirar no nazismo. Outros membros do governo fizeram isto e saíram prestigiados. Tampouco caiu porque foi pego. A citação era uma trollagem e, como tal, estava lá para despertar risos nos amigos e fúria nos adversários. Roberto Alvim caiu porque faltou-lhe a arte de seus colegas de governo para testar os limites sem perder a mão. Fecha aspas. Com essa introdução, passo a palavra para vocês. Bom, se for fazer disso uma mensagem de WhatsApp, malandro é malandro, mané é mané. A gente conecta com o tema anterior, que é a questão realmente de testar limites. Sim. Então, primeiro, o que foi feito ali, sabia-se o que estava fazendo, né? Uma coisa assustadora, acho que de positivo é a reação. Sim. Houve uma reação política, houve uma reação da sociedade, mas estão testando os limites. Em algum momento pode colar. Também estava dando uma olhada em algumas coisas ontem, né? Pensando aqui na pauta e tal, e não esperava, né? Em 2020, né? Achei que ia achar alguma coisa mais colateral, né? Alguma coisa mais escondida, que tivesse que escavar, mas uma notícia também na Folha, né? Através do site UOL, sobre o registro de episódios contra a comunidade judaica no Brasil, mais especificamente em Maceió, né? Então você tem sinagogas em estado de alerta, né? Restringindo visitas porque estão sofrendo ataques de proto-nazistas, neonazistas, não sei como chamar isso. Bolsonazistas? Enfim. Né? E aí você junta esse episódio, junta essa questão do Roberto Alvim em pouco tempo, as falas do AI-5, né? Que se não e isso tem... é um teste. Isso é um teste Isso é um claro. teste claro, né? Que talvez tenha começado, Cris, ainda naquela fala do fechar o STF com um cabo e um soldado e um cabo sem precisar de um jipe. Talvez tenha começado aí essa coisa, até onde dá pra gente ir. Não, perfeito, né? E se a gente está falando só dos eventos midiáticos, né? Acho que a exemplo também da outra pauta, né? Se você procurar, tem bons jornalistas aí se especializando em nadar nesse chorume todo, você vai encontrar uma série de grupos online falando abertamente de questões nazistas. Abertamente. Quer dizer, nem precisa mais para Deep Web, né? Não. Agora Está meio liberado. Você vai achar. Então, é preocupante, não é alarmismo. Não é alarmismo. E também, a exemplo do que a gente falou, a justiça tem que ter suas medidas, né? Isso é crime. Essa apologia é crime. Aliás, tipificada no Código Penal, né? Não há dúvida disso. Entendeu? Então, assim, o que fazem as coisas de repente não acontecer é que quando elas aconteçam, elas sejam exemplarmente punidas. Sim. Então você não pode deixar com que situações como essa se arrastem em investigações e que dê uma sensação maior de segurança. Porque essas coisas estão aparecendo, então há uma sensação de liberdade para fazer isso, né? Você, inclusive, tinha proposto, Cris, que o nome do nosso episódio fosse o Guarda da Esquina, né? Essa é a sensação. Isso em referência... As pautas todas, né? E também em referência à fala do vice-presidente brasileiro, né, da República, em 1968, né, em 13 de maio de 68, quando foi apresentado o AI-5, né, o projeto do AI-5, do Ato Inconstitucional 5, que dava plenos poderes ao presidente da República e que fez com que a ditadura ficasse muito mais severa a partir daquele período, né? E que no momento que aquilo foi lido, o vice-presidente Pedro Aleixo falou:
presidente, eu não tenho medo dos generais, eu não tenho medo dos juízes, eu tenho medo do guarda da esquina que se sentirá com autoridade para fazer qualquer coisa contra o cidadão. Exatamente. Eu acho que é baseado nessa sensação, nessa suposta liberdade, né, que foi dada, que as coisas estão acontecendo. Ou liberalidade, talvez, exatamente, né? Criou-se um ambiente. Exato. Independente de legalidade, eu não estou dizendo que determinada liderança ligou para alguém, vai lá na sinagoga, não é isso. Mas há um clima para isso. Uhum. Né? E saindo dos jornais, saindo de redes sociais e tal, eu acho que é raro não encontrar alguém que não ouviu uma conversa desagradável numa roda, numa festa, num bar, numa escola, seja lá onde for. Então, isso é preocupante. Então, uma sensação de uma certa opressão, uma sensação de uma certa... de você estar vivendo algo, um tempo muito estranho, né? Algo muito perigoso. E guardadas as devidas proporções, né? A tua fala, o teu relato, né? Desse medo, assim, até por essa memória cinematográfica, né? Me lembra, sabe, aqueles períodos ali de 33, na Alemanha nazista, onde a loja dos judeus era marcada, depois era saqueada, depois... Mas é o relato dessa matéria, sinagogas pichadas. Exatamente. Então, quer dizer, nós estamos vivendo uma coisa de quase 100 anos atrás, de 90 anos atrás, né? De um irracionismo quase centenário, né? Primeiro eu gostaria de destacar esse vídeo do Alvin. Eu acho que já foi amplamente discutido na imprensa, então, mas eu gostaria de pontuar algumas coisinhas que eu achei interessante, que eu revi o vídeo hoje. Primeiro, para mim, há uma encenação meio bizarra, mas milimetricamente planejada em relação a isso. É uma peça de propaganda, é óbvio. Você tem ali a escolha do vestuário. Você tem uma cruz de madeira, que eu fui pesquisar um pouquinho, que chama a Cruz de Caravaca, que é uma cruz trazida pelos jesuítas ao Brasil. E entre os seus significados estão poder e proteção divina. Você tem a trilha sonora do Richard Wagner, né, que é conhecida como uma trilha sonora predileta de Hitler. Enfim, você tem alguns elementos que compõem esse vídeo que não dá para dizer que, e depois o Alvin tentou de alguma forma justificar ou aliás, só vai piorando a fala dele, né? Desconstruir com o passar do isso. tempo. Isso é bom, né? Ela foi milimetricamente planejada. Houve uma intenção, sim, de colocar uma peça com esse conteúdo nazista ou com esse conteúdo que se aproxime de um ideal nazista. Houve uma intenção, sim. E se ele, como secretário de Estado de um governo, tem a liberdade para propor uma peça dessa, não dá para mim, pelo menos no meu entendimento, dizer que o governo também foi vítima... Isentar o governo, né? O governo da claro. sua responsabilidade. Claro. Porque de vítima, o governo não tem absolutamente nada. Então eu queria deixar pontuado isso e deixar bem claro, pelo menos na excelente secretário um dia antes de uma live, né? Exatamente. Uma noite antes. Sim, o cara que tinha carta branca, o cara que poderia fazer o que quisesse com a cultura. Isso é um ponto. O segundo ponto é, primeiro, no Brasil... aquele plano nazista do Prêmio Nacional de Artes também precisa cair, né? Sim. Foi suspenso, né? Que, aliás, mas ele precisa cair, né? Foi a justificativa a suspensão vídeo, né? não basta naquele caso, a né? namoradinha vem aí. Aliás, foi a justificativa para esse vídeo bizarro, né? Sim. Ele foi pensado nessa temática, e ali eu até pensei em um trecho do vídeo que é justamente o trecho que causou mais polêmica, que é avançar na construção de uma nova e pujante civilização brasileira. Quer dizer, uma coisa bizarra, amplamente já debatida, enfim. Inclusive no nosso primeiro programa a gente debateu essas ideias sem que o vídeo tivesse acontecido ainda, né? Quer dizer, que estava por vir ainda. A gente já preconizava um discurso e esse caminho, esse viés, no nosso primeiro episódio, né?
O segundo ponto é, primeiro, o Brasil há uma tradição, sim, integralista e fascista, histórica no Brasil. Então, eu acho que não dá também para negar isso. Isso não surgiu agora, não é um movimento que brotou do nada, não foi um vídeo que, de repente, despertou ali o interesse das pessoas de discutir isso. Não. Nós temos uma tradição integralista e fascista no Brasil, que na década de 30 contou com mais de 1 milhão de adeptos. E aí eu queria citar um texto do professor Vladimir Safati, na Folha de São Paulo, do dia 19 de janeiro, cujo título é Um Fantasma Assombra o Brasil. E nesse texto, que eu compartilhei na nossa reunião de pauta, tem um trecho que eu achei muito significativo. Diz ele: as pessoas acreditam estar a agir por consciência própria, mas elas estão sendo agidas por processos que se dão às suas costas, que se encarnam em falas e gestos. Então, assim, na minha avaliação, o Alvim sabia o que estava fazendo, Claro. muito claramente. Ele comprou uma ideia que supostamente tinha sido debatida ou discutida no governo, como ali um soldadinho bem teleguiado, propôs uma peça bizarra dessa. Então não dá para isentar nem o Alvim, não dá para isentar o governo. Eu acho que sim, como já conversamos aqui, já pontuamos, responsabilidades têm que ser apuradas e têm que ser punidas. Porque não é um fato qualquer, né? É um fato extremamente grave de um secretário de Estado propor uma aberração dessa. Olha, eu me reporto novamente ao texto do professor Rodrigo Nunes, em que ele diz o seguinte, num momento aqui do texto em que ele está explicando, né, está falando um pouco do troll, da trollagem, que a gente vai retomar daqui a pouco. Mas ele diz o seguinte, e isso acho que corrobora com o que você dizia agora, Ju. Às vezes, o agitador será apanhado com uma provocação tão grande que não conseguirá recuar. Desses casos como no Roberto Alvim, né? Ele será expulso do debate e acabará rejeitado pelos pares porque com sua inabilidade ele acabou expondo a mão dos seus colegas no jogo, né? De jogo. E o mais cômico é que nós estamos falando de um diretor de teatro, né? Que teria em tese, não tem talvez a habilidade política, mas em tese teria ali a perspicácia de falar, eu estou errando na mão, estou errando na forma de Mas eu discordo. discurso. Eu discordo de você aí. A origem do mal, a gênese do mal está exatamente no fato dele ser o diretor de teatro. Pode ser. Um diretor do teatro, todo diretor de teatro seja nazista, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele tinha técnicas, sim. Ele tinha conhecimento, ele sabia da forma, ele sabia da forma, né? Há uma representatividade toda ali de sinais, de símbolos. E esse foi o erro que ele pagou. Ele pagou por esse erro. Passou a linha vermelha, né? Deu na cara, né? O Rodrigo Nunes, ele trabalha muito, esse professor de filosofia, ele trabalha muito com esse conceito do troll, né? Da trollagem. Eu, lendo o texto, né? É claro que ele fala isso tudo dentro do campo da política, da ciência política, né? Mas eu falei, esse termo para mim, ele é muito usual e de forma bastante pejorativa, né? Que quem não se lembra do programa de televisão Pânico, que os grandes momentos do programa eram de trollagens, né? Inclusive, acho que eles que abrasileiraram o termo e criaram essa coisa da trollagem, né? E que o professor explica de forma acadêmica aquilo que a gente podia ver na televisão aos domingos à noite, que era uma brincadeira sobre e nunca junto, né? Uma humilhação que era feito para uma pessoa, com uma pessoa, e quanto mais notória, quanto mais exposição essa pessoa tivesse na sua atividade profissional, na sua atividade artística, seja lá o que for, melhor seria a trollagem.
melhor seria o conteúdo que eles estariam produzindo. Então, é interessante porque em termos acadêmicos, né, em termos mais técnicos, o professor Rodrigo Nunes diz o seguinte: é um humor iconoclástico, ou seja, daquele de você destruir reputações para falar o mínimo, né? Mas a iconoclastia é quando você não tem mais nada a ser adorado, né? Um humor iconoclástico e sem limites, luz, na linguagem da internet, acima de qualquer consideração de bom gosto, moral, utilidade política ou mesmo bem-estar alheio, né? Cara, é só isso que nós estamos vendo, né? Quando você destrói a reputação, destrói a imagem, destrói os profissionais da imprensa, como a gente tem visto, né? Cara, é um processo de iconoclastia, um processo de desintegração de valores, de respeito, né? E como você falou, parece que tudo se justifica porque é simplesmente uma trollagem, né? Como Sim. se isso não tivesse consequências desastrosas. Mas isso dá um salvo-conduto. Sim. Quando alguém reclama, se a pessoa ela inverte a pauta, mas é uma brincadeira. Então há uma defesa no método, mas também é método. Sim. Né? Aliás, é um método muito a questão eficiente, toda né? é eficiente. Você vê quantas pessoas fechando contas em redes sociais, enfim, a coisa transbordando para ameaça, porque não são só pessoas de carne e osso, né? Sim. Aí não vamos esquecer dos robôs, né? Programados para assassinar reputações, enfim. Mas é um método super eficiente porque ele acaba dando a defesa do, poxa, você não tem humor, né? Sim. Você não sabe brincar. E vai de encontro com aquela espiritualidade do brasileiro, né? Tudo é meio engraçado, né? Tudo muito permitido. E aí acho que há realmente um abuso nesse método que, para mim, é absurdo. Mas assim, o que você chama de brincadeira da população ou aceitar coisas além da conta, né? E é interessante porque, fazendo um outro paralelo aqui, no momento que nós estamos discutindo todas essas questões, hoje existe um policiamento ideológico muito grande, assim, mas o humor que era feito na década de 70 atingia as minorias, atingia o negro, atingia o homossexual, atingia o gordo, politicamente incorreto. Quer dizer, então é interessante que a mesma sociedade que aceita isso de uma forma quase revanchista, né? Assim, ó, porque agora nós estamos falando tudo que nós queríamos falar sobre A, B e C, né? Essa mesma sociedade, né? Quer cobrar coisas do passado, né? Quer resgatar autoestimas do passado que naquele momento eram aceitas pela sociedade, né? Então, uma coisa meio... eu acho que eu concordo plenamente com o Cris. Eu acho que o que diferencia isso é o método, é a intenção. Você usar essa estratégia como uma intenção política, uma intenção de comunicação para desconstruir um discurso ou atacar alguém. Então, eu acho nesse sentido extremamente complicado, né? Concordo com você que eu acho que há um revanchismo, sim, em alguns aspectos de não é possível fazer esse tipo de brincadeira, porque também a gente está numa sociedade extremamente chata, porque de repente tudo virou politicamente incorreto. Então, vamos permitir esse tipo de brincadeira aqui, acolá, mas usar isso como método de governo, usar isso como método de comunicação, eu acho que extrapola muito, né, o senso comum, e, enfim, vai para um objetivo muito claro, que é desqualificar, caluniar, injuriar. Então, eu acho que como método, como objetivo de governo, de ação de governo,
eu acho extremamente criminoso e complicado isso. Mas o Cris, ele também diz dessa coisa da provocação, né? Vamos levar ao limite, né? Vamos testar. Vamos testar o tempo todo. Tá rolando. Só falar que não era depois. O professor Rodrigo Nunes, ainda citando o trabalho dele aqui, ele diz aqui que um antídoto para a gente não deixar que essas coisas cresçam é comentar sem citar nomes ou conteúdo, né? Então você faz o seu posicionamento, né, contrário ou discordando daquilo que foi criado, daquele tema, daquele assunto. Sem ficar reforçando. Sem ficar reforçando, mas assim, colocando uma posição proativa com relação a isso, né? Mostrando o absurdo daquele posicionamento. Eu fiquei me lembrando também na eleição, quando teve a campanha do Ele Não, né? Que foi uma campanha que aconteceu de norte a sul do Brasil, mas que o resultado dela, no domingo posterior, né, depois de uma semana de campanha, foi fazer com que o Bolsonaro, que até aquele momento vinha caindo, ou depois de uma queda considerável, ele voltou a crescer de forma grande também, né, de forma muito acelerada, e que acabou definindo o resultado da eleição, né? Então acho que essa falta de traquejo com essa nova comunicação digital, Cris, não sei se você fala um pouco melhor sobre isso, né, que é a alt-right, né, a americana, me parece que a falta de conteúdo nosso, né, a falta de saber como essa máquina funciona, por exemplo, em 2018 fez com que uma campanha que deveria expor tudo aquilo que o candidato tinha de pior, acabou reforçando a imagem dele e as propostas dele junto às hostes dele, né, junto ao eleitorado dele. Qualquer um que queira entender um pouco melhor isso, de forma didática, Privacidade Hackeada mostra. Entendeu? É um documentário. Tem a ver com o escândalo da Cambridge Analytica, mas que esteve diretamente ligada à campanha de Donald Trump, né? Que também, da mesma forma, a gente falou bastante da mídia aqui, de uma série de questões, mas também foi todo mundo pego de calça curta. Sim. Né? Um fenômeno muito parecido que aconteceu aqui. Não, e uma campanha que foi baseada também em ódio, mas principalmente em medos. Sim. E numa promessa de volta ao passado. Então, isso conecta aos últimos comentários de vocês, quando as pessoas falam a gente queria voltar ao politicamente incorreto, naquela época fazer uma piada e tal. Não é só essa questão. Então não dá pra gente botar na conta de 57 milhões de pessoas, são todos antissemistas, são racistas, enfim. Não é essa a questão. Talvez a questão de coesão que foi encontrada tanto na campanha aqui, como pela a direita alternativa, né, alt-right que o Vande mencionou, encontrar sentimentos que aglutinassem, sim, através do medo, de uma raiva pelas suas perdas. Então essa promessa de passado, ela é constante, inclusive no momento que é difícil você entender o futuro. A gente está indo num impacto evolutivo de não entender como a vida vai ser daqui a 10 anos. É difícil falar. Então quando você pega, junta perdas materiais, né, numa vida que era boa e que não volta mais. Quando você tem pessoas que conseguem entender com o método disso, como a direita americana, né, e você tem pessoas trabalhando de maneira eficaz, trabalhando aonde? Em grupos em que ela possa ou reverter votos ou, de uma certa forma, criar influência. Sim. E isso acontece individualmente. Né? Apesar de você estar trabalhando grupos, segmentos de números representativos, isso está acontecendo de pessoa por pessoa. E isso não é captado. Né? Então, existem sentimentos. Né? Também eu acho que é um outro ponto a ser
ser levantado, sem querer sair muito da pauta, mas acho extremamente importante. As demandas existem, as questões da segurança pública, as questões do emprego e política, assim como tudo na vida, é expectativa. Né? Infelizmente, a gente tem um fenômeno de 2018, né, na eleição, que é um fenômeno em que a expectativa ela se manifesta não pela esperança, como já aconteceu. Sim. Né? Aliás, a moça que tinha medo em 2002 está de volta. Né? Ela não se manifesta mais como expectativa, mas ela se manifesta através do medo. Mas aí, novamente, todo um método e toda uma falta de entendimento, onde as pessoas ficam se perguntando, nossa, mas todo mundo pensa assim e tal. Está acontecendo, né? Olha, para reafirmar o que você acabou de nos falar, eu tinha destacado, ainda na questão do autoritarismo, do discurso fascista e nazista, mas eu acho que entra também nessa questão desse anseio da sociedade. Primeiro, como a gente já abordou no terceiro programa, a elaboração de algumas crises, por exemplo, políticas e econômicas, uma democracia precária, há crises no sistema democrático, falta de uma memória histórica, crise de uma democracia liberal, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, transformações do processo de comunicação, debate público e participação social. Então, acho que são alguns elementos, eu concordo plenamente, não é só os veículos de comunicação, não é só essa revolução tecnológica da informação que cria um Bolsonaro, não é só essa revolução que desencadeia as manifestações que ocorreram no mundo todo a partir de 2010, no Brasil a partir de 2013. Eu acho que são problemas, como o Cris já destacou, de uma agenda muito objetiva, que acaba afetando a vida cotidiana das pessoas. Aí você pega um estopim, que é um reajuste de uma tarifa de ônibus, e de repente isso vira uma bola de neve, porque começa a pipocar outras demandas, mas a gente não conseguia identificar, ou pelo menos a grande imprensa ou o sistema político não conseguia pautar, deixar isso explícito. E de uma forma ou outra, essas manifestações acabaram colocando isso em evidência. Então, eu acredito que crises como ocorreram no Brasil a partir de 2013, na América Latina, no mundo, enfim, a gente já colocou isso no terceiro programa um pouquinho, no terceiro episódio do nosso podcast. Elas não surgem do nada, elas são construídas, falta ao sistema político, falta aos atores que estão ali com seus mandatos, que estão com suas representações, perceberem isso e de alguma forma dar respostas objetivas. Quando não se dá respostas objetivas para essa demanda da população, você tem reações extremamente pragmáticas. Eu acho que a eleição do Bolsonaro, acho que se pode deixar, pelo menos no meu entendimento, uma lição, é que foi um voto extremamente pragmático, no sentido de, não, a gente não quer o que está ali, a gente quer uma outra coisa, né? Então vamos entender o que é essa outra coisa. Então acho que é importante eu sei que às vezes a gente fica sempre batendo na mesma tecla, mas eu acho que é importante a gente reafirmar isso para ter isso como um norte no nosso bate-papo, nas nossas discussões. Eu só gostaria de ponderar que, para mim, isso é tema para um programa inteiro, porque nós não podemos esquecer que havia uma campanha em marcha. E essa campanha, naquele momento, tinha a participação da grande imprensa e principalmente da Rede Globo, né? Quando você fala a partir de 2013 e de uma forma muito mais forte, né? A partir de 2016, você tem essa campanha em marcha. E a própria Lava Jato é o grande motor disso tudo, né? É o que faz essa roda girar de verdade nesse moinho, né? Só para concluir agora, para que a gente possa mudar para o próximo assunto, eu também acredito que esse vídeo do Alvin tem o seu lado bom para o governo Bolsonaro. Qual é esse lado bom? Mostrou um limite. Né? Por enquanto. Por enquanto, porque provavelmente surgirá outras, sem dúvida. Talvez seja um pseudo limite, viu, Van? Só
interrompendo a sua finalização, eu acho que o limite que ele descobre não dá para exibir esse estandarte. Tem que ser feito a mesma coisa com outra roupa. Sim. Com outra roupa, com certeza. Com certeza. E aí, sem querer se prolongar, mas... Já prolongando? Já palpitando, eu acho que a ministra Damares é um norte para esse governo no sentido de propagar algumas, entre aspas, fake news, que não necessariamente são fake news, mas são uma agenda ideias são uma agenda de uma ideias. forma muito mais cautelosa. Exato. E muito mais objetiva. Mas esse cauteloso, eu só acho que esse cauteloso, a gente não consegue ver o estrago. Sim. A gente não consegue ver a penetração disso. Bem porque mais sutil. essa discussão da abstinência sexual, que é a partir de daqui 2 dias, né? Sim. Hoje é dia 29. Daqui 2 dias, ela está propondo essa abstinência sexual. Cara, eu não sei para onde vai isso. Agora, dia após dia, essa que era a maluca do governo, sim, né? A maluca da goiabeira, ela vem se consolidando como uma grande liderança dentro desse ministeriado. A segunda ministra mais popular do governo. Não é pouca coisa. Né? Mas eu acho que aí tem dois pontos aí, né, na fala. É uma péssima política pública, sim, a proposta dela. Exatamente. Mas é uma proposta. Outra, quem trata a ministra Damares como a maluca da goiabeira, mais uma vez é a grande mídia. Uhum. Então, a gente vai insistir no remédio, né, achando que as coisas são passageiras, que são um bando de malucos e que tudo se resolverá. E ela é cada vez menos ridicularizada. Mas não tenho dúvida. Né? Ela vem se consolidando como uma porta-voz desse projeto muito competente. Aí guardado o significado da palavra competência no estrito senso do lado bom da palavra. Bom, o nosso terceiro tema aqui nós vamos tratar do jornalista Glenn Greenwald. Eita, nome difícil. Eita. E o Ministério Público Federal que o indiciou agora em alguns artigos lá, mas talvez o mais relevante de todos é o fato dele ter contribuído, incentivado e feito bem bolado com os hackeadores, né? Eu acho que se esse cara fizesse uma matéria dessa num país civilizado como, sei lá, os Estados Unidos, por exemplo, esse cara ganharia no mínimo um Pulitzer. E se fizesse um documentário de uma investigação jornalística tão contundente, ganharia um Oscar. Pode ser até que ganhasse um Oscar. Não tenho dúvida. E ganhou os dois. E aqui no Brasil ele ganhou um indiciamento no Ministério Público Federal. Olha, como diz um jornalista esportivo que eu sei que não é da predileção de vocês, aqui no Brasil a gente escangaia com tudo, né? Então vamos lá. Alguns diálogos do então juiz Sérgio Moro e do procurador Dallagnol, que ali se percebia uma clara orientação com relação ao processo, uma clara direção, né? Inclusive de etapas do que fazer em seguida ou do que não fazer. Uma testemunha que eu tenho, o que você acha desse depoimento? Enfim, coisas que nós já vimos, né? Não foram tão graves para o Ministério Público Federal, mas é interessante, antes que a gente entre na discussão propriamente dita, que a mesma investigação foi feita pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. E a Polícia Federal, que também tinha conhecimento das escutas que originaram aí esse indiciamento, a Polícia Federal não viu ali nenhum ato criminoso ou ilícito. Eu separei só um trechinho aqui desse telefonema, né, que foi devidamente
autorizado pela justiça para que houvesse escuta, né? Em que uma das pessoas, o tal do Molição, né? Ele diz textualmente o seguinte: não, era mais uma opinião que a gente queria mesmo, para a gente fazer mais para frente. E o Glenn, ele diz textualmente, como todos já devem ter visto essa transcrição, né? Sim, é difícil, porque eu não posso te dar conselho, mas eu tenho a obrigação de proteger meu fonte, né? Isso como o próprio Glenn disse, né? E essa obrigação é uma obrigação para mim. E é muito séria, muito grave. E nós vamos fazer de tudo para fazer isso, entendeu? Bom, aqui o Ministério Público Federal vê uma corrupção de valores. Ele vê como o jornalista indicando ou os hackers, né? Ou um dos hackers, pedindo qual será o próximo passo. E o Glenn claramente dizendo que ele não pode dar conselhos. Como que vocês estão vendo esta situação jabuticaba? Mais essa situação jabuticaba no Brasil. Só um detalhe, lembrando que havia uma liminar do ministro Gilmar Mendes dizendo que não poderia haver qualquer tipo de indiciamento ao jornalista, pelo menos por conta desta questão da Vaza Jato, né? E nem isso foi respeitado. Bem, Vander, assim, eu li bastante sobre esse assunto na imprensa no modo geral, né? Vi algumas manifestações de órgãos de imprensa, como a FENAGE, condenando o abuso da liberdade de imprensa, que não há o que questionar em relação a isso, né? Eu acho que houve um absurdo a intimação do Glenn, mas o que eu queria destacar, que me chamou mais atenção, foi uma matéria do New York Times que foi publicada no dia 21 de janeiro. E o New York Times faz uma comparação que eu achei muito interessante em relação ao processo do Glenn no caso do Snowden e esse processo em relação aí a Vaza Jato, né? Vamos chamar assim. O título da reportagem do New York Times é Glenn Greenwald no Brasil de Bolsonaro, abre aspas, eu desencadeio um ódio primitivo. Isso fala do Glenn. E o subtítulo da matéria é o jornalista americano se viu no centro de outra tempestade política, desta vez sobre a liberdade de imprensa no Brasil. O que eu achei interessante, como já destaquei, é essa comparação entre o caso do Snowden e o caso da Vaza Jato. E a matéria faz uma atuação, um resgate da atuação do Glenn, no caso do Snowden, dizendo que ele desempenhou um papel central na exposição dos programas secretos de inteligências vazados pelo Snowden 5 anos atrás. E compara o caso brasileiro, dizendo, abre aspas, numa fala do Glenn, supus que seria muito parecido com a história do Snowden. E continua, vou saber como fazer isso. Isso fala do Glenn. E aí a observação curiosa da matéria. Ele subestimou muito. Eu achei muito interessante essa matéria do New York Times no sentido dessas duas comparações. São, lógico, universos diferentes, particularidades diferentes. E a matéria faz um relato, depois continua a matéria fazendo um relato. As mensagens de celulares publicadas pelo site de notícias The Intercept Brasil, que é um site do Glenn, provocaram um choque pelo Brasil, levantando dúvidas sobre a imparcialidade da investigação de corrupção que perdurou aí no país e finalmente ajudou a pavimentar o caminho da eleição, segundo a matéria do presidente de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro. Isso nas palavras do New York Times. E a matéria vai além. Na semana passada, os promotores brasileiros acusaram o Glenn de crimes cibernéticos por seu papel em desenterrar as mensagens, acusando não apenas de divulgar as informações, como você já disse, mas de participar de uma, abre aspas, organização criminosa.
que invadiu os celulares de vários promotores e outros funcionários públicos. E outra particularidade que eu achei interessante na matéria é como ela relata também o governo Bolsonaro. Por que eu estou destacando essa visão do New York Times? Porque às vezes a gente fica tão preso nessa polaridade brasileira da imprensa, falar, a imprensa é a favor, a imprensa é contra, a imprensa de um modo geral não se posiciona, ou quando se posiciona, enfim, de uma maneira que não deixa clara o posicionamento. Eu acho assim, a matéria do New York Times, eles não têm pudor nenhum em expor tanto o ponto de vista deles em relação ao governo Bolsonaro, reforça esse posicionamento deles em relação ao governo Bolsonaro, dizendo, a matéria destaca ainda que o caso acendeu a luz vermelha sobre a liberdade de imprensa no Brasil, dando exemplos sobre os desmandos do governo Bolsonaro e de suas ações, citando que o presidente recentemente disse a um repórter de jornal para calar a boca. Isso foi noticiado no Brasil, mas eles destacaram isso na matéria. E outro trecho que eles destacaram é também no mesmo dia, quando o Bolsonaro disse a um outro jornalista, um cara homossexual. Então, essa é outra destaque que o New York Times deu. Por que eu estou destacando tudo isso, comentando? Eu acho que esse caso do Vaza Jato é um caso que começou agora, começaram a ser divulgadas agora. Eu acho que é um caso que a gente não ainda tem a percepção do impacto que isso pode ter. Lógico, na imprensa já foi amplamente divulgado, já foi amplamente debatido. Termos, né? Ele foi, por exemplo, no Roda Viva, já colocou ali o seu posicionamento, mas eu acho que ainda falta uma compreensão mais séria, mais cautelosa em relação a todo esse processo que aconteceu da Vaza Jato, né? Então, assim, eu li bastante, li várias matérias no Brasil falando sobre isso, mas essa matéria do New York Times me chamou muito a atenção, porque ele, de alguma forma, compara a atuação, como você disse, um jornalista extremamente premiado nos Estados Unidos, premiado no Brasil também. Às vezes as pessoas desconhecem isso, mas é um jornalista que já compartilhou matérias e conteúdos com jornais como o Globo, já ganhou o prêmio ESSO. Sim. Então é um jornalista que já tem uma credibilidade no Brasil. Não começou o trabalho dele na investigação da Vaza Jato, né? E é isso. Cris, antes que você dê a sua opinião, acho que o Glenn tem algumas questões, né? Ele encarna tudo que esse governo não gosta, né? Quer dizer, é um jornalista investigativo, é homossexual, é casado com um deputado do PSOL, os dois têm filhos brasileiros. Adotaram duas crianças. E a Vaza Jato vem desmistificar o herói nacional, né? Principalmente o Sérgio Moro. Ontem, o Glenn ele foi entrevistado do Segunda Chamada do canal My News do YouTube, né? E ele diz uma coisa que eu achei bem interessante, que mesmo essas escutas aqui, por conta do caso Snowden, ele e os advogados dele já previam esta possibilidade. Então tudo que ele diz aqui, ele diz com uma liberdade consciente, ou seja, sabendo que isto poderia ser usado contra ele caso essa escuta se efetivasse como se efetivou, né? Então, ele tem uma tranquilidade muito grande. Se permite só um parênteses? Claro. Primeiro, o Glenn também é advogado, né? É um cara que teve uma atuação nos Estados Unidos como advogado, então é um cara que entende de leis. Sim. Né? Não é simplesmente um jornalista, não, ele tem conhecimento até maior em leis em relação a todo o que pode e o que não pode. Eu acho que a entrevista dele no Roda Viva, quem acompanhou, está disponível, a gente até pode colocar o link. Sim, acho que é interessante. Acho que está interessante colocar o link. Ele deixou claro isso. Do My News, inclusive. Todo esse posicionamento dele em relação
a Vaza Jato é extremamente criteriosa, extremamente investigativa. Ele tem uma equipe no Brasil e uma equipe nos Estados Unidos que checa essas informações. Essas informações não são divulgadas à revelia, elas são amplamente analisadas, debatidas para depois serem publicadas. Então é um processo realmente de jornalístico competente. Então não é qualquer coisa. Não, e outras, estamos falando de qualquer jornalismo. E outras empresas de relevância da imprensa brasileira acompanhando isso também, né? As coisas não estão no Intercept, estão somente no Intercept, né? E outros jornalistas também. E, Cris, para passar a bola para você, de novo, é um caso que consegue mobilizar, a exemplo do caso Alvim, né? De novo, eu quero guardar cada qual no seu campo, cada qual na sua prateleira, mas tal qual o caso Alvim, o caso do Glenn também mobilizou muita gente, né? Mobilizou inclusive Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, mobilizou a imprensa quase que de forma total, interna, brasileira e externa, né? Teve manifestação quase que do mundo inteiro pró-Glenn. Então, aqui também a gente percebe que uma ação que era deletéria para destruir uma imagem também reverte contra, e até esse posicionamento da Polícia Federal, que não via ilícito nessa transcrição da conversa, né, dentro da tal da operação spoofing, né? Acho que é isso? Spoofing. Não via ali qualquer ilícito, né? Também deixa o Ministério Público Federal numa situação bastante delicada, no sentido de ficar muito claro que é uma campanha, né? Não, vocês têm razão em tudo isso, tem razão na repercussão, tem razão na solidariedade, mas é uma tentativa, e assim, né, vou fazer um único comentário sobre o caso, que é um absurdo. Então, assim, o caso em si, gente muito mais entendida do assunto do que eu já deixou claro que isso não vai prosperar. E eu acho que a intenção não era prosperar. Isso é uma intenção de uma questão de credibilidade. Né? Não compartilho da opinião de que a Vaza Jato causou um grande problema de reputação para Sérgio Moro, ou para a operação. Eu acho que ainda não. Pode ser que cause, mas pelo menos até agora não. Talvez não ao Sérgio Moro, mas todos os outros atores se desgastaram muito. Sem dúvida, mas o fato colateral, né? Acho que Dallagnol é colateral nessa história toda, enfim. Acho que cada vez mais você vai dando campo político para o Moro uma hora dizer: vocês queriam que eu fizesse o quê? Esse é um discurso possível. O discurso dele estava combatendo a corrupção. Esse é um discurso possível, né? Então, assim, eu sou um pouco cético quanto ao efeito, ao tamanho, né? Hoje, ouvindo o podcast lá no My News, o Glenn também promete novas revelações e tal. Vamos aguardar, acho que, né? As coisas estão em movimento. Até aqui, eu esperava uma repercussão maior, né? Um efeito maior. A repercussão foi grande, mas eu acho que ela foi grande novamente em meios que não necessariamente fazem emoções mudarem, né? No ambiente de dezenas de centenas de questões de corrupção e 12 milhões de desempregados. Então, não estou concordando, mas é uma análise do ambiente. Mas eu queria trazer algumas questões para essa questão da mídia. A mídia é um alvo favorito de governos, né? E nesse momento, né, em que você ataca o Glenn, você está atacando a imprensa também. Então é uma questão de um jogo de credibilidade. Olha, tá vendo? Ele estava compactuando, tal. E isso dá uma boa narrativa. Mas eu trouxe outras 3 questões aí mais anteriores para a gente também lembrar. A exemplo lá do Teatro do Invisível, né, no começo do programa, não é de hoje que se ataca a imprensa. Então vamos pegar algo recente, né? Em 2004, o governo Lula decide cancelar visto de jornalista americano, né? Lula não gosta de um comentário sobre a questão da bebida alcoólica, enfim, e
só não foi adiante, né, pela questão toda, né, de assessoria, enfim, dos aconselhamentos. E agora, recentemente, você tem uma censura clara do ministro Toffoli com o site antagonista. Né? O jornalista, bem lembrado, Larry Holter, né? Do caso do Lula. Do Lula, né? E você tem recentemente, né, esse que eu fui buscar lá atrás é uma provocação, né, sem dúvida, mas você tem recente o caso do Toffoli com o site antagonista. Um caso claro de censura. Né? Aí instaurando um processo em que o próprio Supremo investiga, o próprio Supremo decide. Né? Então, assim, é um jogo em que também outros poderes, né, também mais uma vez, você faz um teste para ver o que vai colar. Né? Então, eu acho que falar do caso específico do Glenn, não há como concordar com isso, não há como analisar sob nenhum viés que não seja de uma tentativa de se criar um fato, né, de se criar uma narrativa para reforçar um campo político, para dar munição para uma extrema-direita, para dar munição, né, para quem ainda apoia incondicionalmente o governo. Mas eu acho que é mais um ponto, né, uma terceira pauta seguida nossa, que a gente vê a mídia, né, como instituição, como pilar da democracia. Sim, né? Esse chavão, né, esse jargão. Né? Mas é bom ressaltar Mas sempre. é bom ressaltar, mas que precisa recuperar. Né? Porque ela tem sido um alvo muito fácil. Tá muito fácil bater na mídia. Tá muito fácil fazer escada, né? Para ganhar popularidade, ganhar a guerra da comunicação, a guerra da narrativa. Falamos sobre o Glenn e dentro da nossa possibilidade por uma vida menos ordinária, também se solidariza com ele, com o trabalho do Intercept Brasil. Eu queria fazer só um último comentário, amarrando um pouco as pautas, de uma coisa que eu vi semana, de uma matéria. Semana não. Logo depois da queda do Alvim, surge a famosa pauta com os atores econômicos. Eu peço desculpa para quem está ouvindo, vou procurar isso e indicar na descrição do programa, mas a pauta entrevista ali, sei lá, 7, 8 grandes nomes no mercado. De todos esses, apenas um não é unanimidade em dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar da bobagem, apesar do nazismo, a pauta econômica tem que andar. Minha opinião é que isso é de uma covardia. Sim, entendo. E é mais um fator que já aconteceu. Essa pauta retrógrada, essa pauta preconceituosa, né, ela também vai se valer de atores que vão pensar só no seu bolso. Sim. Então, é preciso que também o mercado, que também vozes que tenham uma consciência, percebam que uma coisa não pode pressupor da outra. Então, um país com boas liberdades, né, um país com um bom ambiente, um país de respeito, ele vai ser tão importante quanto um país que dê condições econômicas. Né? A gente precisa de plenitude, a gente não pode ter as coisas pela metade. Civilização, né? Acima de tudo. Bom, agora para fechar os nossos temas aqui, uma rápida passada. Se você estava de férias na praia, no campo, na casa dos parentes, ou se você estava viajando para a Índia, junto com o secretário executivo da Casa Civil, o Vicente Santini, viajando para a Índia num jato da FAB, e não ficou sabendo dos indicados ao Oscar de melhor filme, nós agora vamos dar para você quais são os 9 indicados e qual que são as apostas aqui da mesa.
Ford versus Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood e Parasita, que concorrerá a 2 prêmios, que isso já aconteceu uma vez no A Vida é Bela e que agora novamente vai concorrer a melhor filme estrangeiro e a melhor filme. Quem que dá a primeira aposta? Como eu só assisti o Parasita até agora, preciso fazer o dever de casa. O que não é pouca coisa. É muita coisa. Preciso fazer o dever de casa e correr atrás um pouquinho para assistir os outros filmes. Eu acho que o Parasita leva de melhor filme estrangeiro, mas não leva o Oscar de melhor filme. Acho que o Cris até já apontou isso num outro episódio nosso, a dica do Parasita. Gostei muito. É um filme coreano, mas que traz uma realidade que é muito próxima da gente, né? Porque o filme aborda a desigualdade social, aborda como uma família com uma estrutura, digamos assim, limitada economicamente, pobre mesmo, acaba se aproximando de uma outra família rica e de alguma forma tenta se beneficiar ali dessa relação, né? Que o filme deixa claro que às vezes não é uma relação muito ética, mas são as condições de sobrevivência, são as condições permitidas que eles acabam se adaptando, né? Lógico, o filme é muito mais que isso. Eu acho que vale muito, muito a pena assistir. Eu não quero ficar dando spoiler sobre o filme, mas, assim, como eu assisti esse, é a minha aposta para filme para melhor filme estrangeiro, é a minha aposta. Bom, eu assisti boa parte dos filmes, né? Eu ainda não assisti o Irlandês, não assisti Adoráveis Mulheres, mas uma boa parte eu assisti. Gostei de bastante coisa, acho que a safra, cara, esse ano tá muito legal. Não tenho um favorito, não estou fazendo uma torcida, mas ficaria bem satisfeito se ficasse entre o Parasita, né, ou Coringa ou Jojo Rabbit. Gosto muito da temática dos três, acho que tem até uma conexão entre os temas e tal, mas o Parasita, pelo impacto todo que o Juliano acabou de falar, a gente também descobriu uma história de desigualdade longe daqui, né, com né, outras tintas, né? O Coringa, por vir até por um personagem, né, vim do meio de quadrinhos que eu gosto muito, mas ter sido feita uma leitura muito bacana também dessa coisa da construção do ódio, toda a contribuição doente da sociedade doente, né, e como trata os diferentes. E Jojo Rabbit pela alegoria toda, né, que é um filme que vai te levando, tem alguns momentos que não dá pra falar nada, que qualquer coisa que você falar é spoiler. E ridicularizando o nazismo, né? Mas em que alguns momentos você se sente constrangido de achar graça de algo, mas ele vai te levar para uma construção muito grandiosa. Então se ficar entre esses três, cara, tá lindo. Entendeu? E que a gente tenha, durante o ano também, continue tendo bons filmes quanto esses que se apresentaram. Meus caros ouvintes, isso foi bom, hein? No caso, nosso Os podcast 10, mais ou menos, né? Meu caro ouvinte. Dá para chamar pelo nome dos ouvintes nesse momento. Eu tenho uma teoria, mas ela vai ser bem rápida, porque nós teremos um programa só para eu explicar essa minha teoria. Não é de conspiração. Cada um dos temas do cinema foi feito um único filme. E, ao longo dos anos, esse filme daquele tema, que foi o primeiro, ele é refeito. Às vezes com sucesso, às vezes uma merda. Eu assisti alguns filmes também, eu não assisti todos, mas assisti alguns filmes. Eu destaco... Bom, primeiro, só lembrando que Coringa é o que está com o maior número de indicações, são 11 indicações, mas O Irlandês e 1917 vem logo atrás com 10 indicações.
Olha, eu assisti O Irlandês, eu assisti Coringa, eu assisti História de um Casamento, eu assisti 1917. De todos, o que eu mais gostei foi 1917, né? E aposto nele, não por eu ter gostado mais dele, mas eu acho que o Sam Mendes, que nós não esqueçamos, é um cara que vem do teatro, e o primeiro filme dele ganha o Oscar, que foi Beleza Americana, e agora, antes de fazer 1917, ele vem de 2 filmes de 007, né? Então é um cara que traz tanto inovação como tecnologia. O detalhe de 1917 que é um filme de plano de sequência. O filme todo ele é feito sem corte, e claro que os espaços temporais ele dá uma solução ali bem interessante nos 2 espaços temporais aí que a história pede, né? Mas o interessante desse filme, na minha opinião, é o seguinte, que ele está contando uma história do avô dele. Ou melhor, ele filmou as histórias que o avô dele contava sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Pensando nisso, eu acho que é um Oscar que traz temas, se nós pegarmos os 9 indicados, né? Nós não temos nenhum filme de super-herói na forma que a gente viu nas últimas premiações, né? Que o tal do efeito especial era um elemento muito forte, né? Então, aliás, nós temos histórias aqui, eu acho que talvez bem prosaicas, né? Se a gente pegar Era Uma Vez em Hollywood, História de um Casamento, Adoráveis Mulheres, O Irlandês, para citar alguns deles, né? São histórias que você pega décadas passadas e histórias recontadas, né? Então, me parece que vai ser uma disputa bem interessante, né? Tanto que ninguém está... O Coringa, que até 2 meses atrás parecia imbatível, hoje já não é mais. O Irlandês foi para o Globo de Ouro como imbatível e foi abatido, né? Acho que 1917 vem forte, mas Tarantino com Uma Vez em Hollywood acho que também vem forte. Enfim, acho que vai ser uma entrega de Oscar bem interessante. E aproveitando o gancho de Oscar Cinema, ator, atriz, governo, noivo, noiva, nós vamos para o nosso ordinário desse episódio. E o nosso ordinário desse episódio é uma ordinária, na verdade, né? É a noivinha do governo Bolsonaro, que já foi um dia namoradinha do Brasil e que hoje é a secretária nacional de cultura, a atriz Regina Duarte, por tudo. Acho que não vamos perder muito tempo com isso. Por tudo é o ordinário dessa semana. E o extraordinário vem lá da China. O governo anunciou a construção de um hospital novinho, com 1.100 leitos para a cidade de Wuhan, principal foco do coronavírus. O detalhe é que, do anúncio à entrega da obra no final de janeiro, serão apenas 10 dias. Isso mesmo, 10 dias para a entrega de um hospital de 1.100 leitos. Isso significa um governo trabalhando de forma séria para um problema urgente e de forma eficiente. Olha aí, capitão, esse é um exemplo a ser seguido. Eu começo com as dicas do nosso episódio dessa semana. E como a gente falou tanto de atraso, tanto de coisas retrógradas, eu vou citar 2 livros, vou dar a dica de 2 livros e um disco. Os livros, ambos são de William Faulkner, O Som e a Fúria, de 1929, e o livro dele que eu mais gosto, que é Palmeiras Selvagens, que foi lançado em 1939. Faulkner é necessário,
Leiam Faulkner, por favor. Principalmente nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo. E eu gostaria também de sugerir o disco A Love Supreme, de John Coltrane, de 1964. É uma celebração à vida. Bem, o meu livro, a minha dica, a minha sugestão dessa semana, como a gente falou sobre tantas coisas, nazismo, enfim, eu acho que tem uma conexão interessante, que é o Mal-Estar na Civilização, do Freud. Esse livro é de 1930, ou seja, ele estava pensando tudo antes de tudo acontecer. Mas é um livro, para mim, é um livro de cabeceira, que quando eu tenho um tempo eu reabro, fico lendo, enfim, foi publicado no Brasil aqui por várias editoras. A editora que eu tenho é da Companhia das Letras, então fica aí a minha sugestão de leitura, O Mal-Estar na Civilização, do Freud. Cara, o meu é um jogo. Eu acabei de adquirir um PlayStation 4 e o jogo é Jedi Fallen Order. Então, para dar uma desanuviada, vamos jogar um pouquinho, né? É isso. Bom, e para encerrar o nosso programa, o nosso tema musical de hoje é com a banda Francisco El Hombre, com a música Bolsonada. Esse cara tá com nada, sabe pouco do que diz, muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para